mundo tem aquele segredinho de verão que prefere deixar enterrado, né? Mas se em vez de um ex-namorado ciumento ou um porre mal explicado, o que voltasse pra te assombrar fosse um pescador vingativo com um gancho afiado? Pois é, meus queridos, é assim que começa a saga Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu sou a Cass e sejam bem-vindos ao Scriptando, e hoje a gente traz franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então, senta bem confortável, aperta o play, pega aquela pipoquinha, dá uma olhadinha de canto atrás da porta e simbora pro vídeo. Vem comigo, segura a minha mão e vamos voltar para 1997, um ano onde as calças jeans eram largas, os celulares pareciam tremendos uns tijolos e o terror adolescente vivia o seu auge. Foi nesse cenário que nasceu o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, dirigido por Jim Gillespie, não sei se é assim que pronuncia, Gillespie, e roteirizado por Kevin Williamson. Sim, o mesmo gênio por trás de Pânico. E olha, a fórmula até que era parecida. Tínhamos jovens bonitos, segredos, um assassino à espreita e o elenco, um verdadeiro time dos sonhos noventistas. Afinal, tínhamos a Jennifer Love no papel de Julie James, a mocinha angustiada com cara de quem carrega o peso do mundo nas costas. Ou, bom, pelo menos era isso que fazia a gente acreditar na época. A nossa querida Sarah Michelle Gellar, recém-coroada como a eterna Buffy, entrega Ellen Shivers, uma aspirante a Miss que descobre rápido que fugir de um maníaco com um gancho é bem mais difícil do que ganhar um concurso de beleza. E também somos apresentados ao Fred Prinze Jr. Ele vive o Ray, o namorado confuso e um tanto quanto suspeito da nossa mocinha protagonista. E claro, Ryan Phillippe como Barry seria aquele típico atleta metido à besta que acha que testosterona resolve tudo nesse mundo. Mal sabe ele o que espera ele no mundo. O enredo ele é simples, mas ele é eficiente. 4 amigos atropelam um homem numa estrada escura depois de uma festa no dia 4 de julho. Só que em vez de pararem e chamarem a polícia, eles resolvem que vão ter a ideia mais brilhante do século, que é pegar o homem e jogar ele no mar. Por quê, né? Se ninguém viu, nada aconteceu. Confia que isso vai dar certo. Confia. Um ano depois, a Julie ela recebe uma carta com a assustadora frase: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí, galera, é que começa a paranoia. Um vilão com capa de chuva e um gancho de açougueiro começa a caçar um por um. O suspense é crescente, a trilha sonora, bom, é o puro soco dos anos 90, maravilhoso. E as cenas de perseguição, elas são surpreendentemente bem dirigidas, até que eu diria pra época. Inclusive, a sequência da morte da Helen, a Sarah Michelle Gellar, correndo pelas ruas da cidade enquanto fogos explodem ao fundo, olha, ela é até que considerada uma das melhores mortes do subgênero slash. E eu diria até que da própria trilogia, poderia chamar isso de trilogia? Não sei, porque depois a gente tem uns passos de coisa que sai depois, mas enfim. E uma curiosidade, tá? O filme ele foi inspirado num livro de 1973, escrito por Louis Duncan. Afinal das contas, detestou a adaptação e odiou que seu suspense juvenil virou um filme de assassinato. De categoria B de Hollywood. Ruim ou não, o filme ele custou 17 milhões. E pasmem, ele arrecadou mais do que 125 milhões de dólares americanos. Fracasso para uns, riqueza para outros, não é mesmo? E como sempre, toda esta bufunfa fez o que os estúdios pensarem: bora fazer continuação? Mesmo que não tenha nenhum sentido ter continuação? Bora lá? E como toda boa história que deveria ter parado no primeiro filme, veio a sequência. Ai, tão criativa, meu Deus! Porque somos apresentados a o Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Sim, o título por si só já mostra que essa sequência não deveria ter saído nem do papel. Com a direção de Danny Cannon, o filme ele tenta continuar a história da Julie. E claro, a gente tem o retorno da Jennifer Love tentando manter a sua sanidade após escapar da morte por pouco no primeiro filme. Já Fred Prinze Jr., ele também reaparece como o Ray. E honestamente, a aparição dele é basicamente como se ele fosse um figurante em todo o filme, já que ele é deixado completamente de lado nas maiores partes e nas maiores cenas. Mas calma, jovem companheiro, pera lá, que a bizarrice
ela apenas começou. Na tentativa de se recuperar do trauma, Julie aceita a proposta da melhor amiga dela, a Carla, vivida pela cantora Brandy, para uma viagem um tanto relaxante para as Bahamas. Que delícia, né? Pois é, sol, mar, drinks, com guarda-chuvinha. E sim, um serial killer psicótico que resolveu também seguir a viagem junto, porque afinal de contas, quem é que recusa uma viagem para Bahamas? Isso tudo porque as garotas ganham uma viagem num concurso de rádio respondendo que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Ai, americanos sendo americanos. Enfim. O filme ele já parte do princípio que o Brasil é tipo um ponto turístico genérico, que ninguém vai questionar se a resposta está errada. Pelo menos falar Rio de Janeiro e não Buenos Aires. A partir daí, o roteiro toma decisões dignas de um brainstorm feito às 3 horas da manhã. E eu diria que às vezes esses brainstorms se tornam até melhores. O hotel está vazio por causa de uma tempestade tropical. Check. O personagem toma decisões burras de propósito. Check. Tem plot twist forçado com o parente do assassino? Mas é claro que sim. O vilão da vez é ninguém menos que Ben Williams. Sim, novamente, mesmo carinha. O pescador vingativo lá do primeiro filme que sobreviveu. Pois é, ele tá ali de novo, sombrio, com a sua regeneração. Só que agora, meu querido, ele traz o próprio filho psicopata para ajudar no massacre. Porque matar adolescentes virou um negócio de família. E por mais que pareça inacreditável, sim, o filme arrecadou exatos 85 milhões de dólares americanos. Óbvio, não superou seu primeiro, porque o primeiro ele tem a sua originalidade, ele tem aquele seu quezinho de trazer uma coisa diferente. Já o segundo só quis lucrar em cima do sucesso que foi o primeiro. Já o final, mais uma vez, tenta repetir o susto do primeiro filme, com um jumpscare final que parece saído de um episódio ruim, sabe, do Além da Imaginação. Mas, pelo menos, garante umas risadas involuntárias e garante vídeos falando mal dos filmes que foram ruins de determinadas sagas. Mas, pera lá. Se tu acha que o segundo foi ruim, espera, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Deixa eu contar uma coisinha aqui pra vocês. Com o último filme não era suficiente para provar que não deveria ter continuação, alguém em algum escritório remoto de Hollywood achou que seria uma boa ideia fazer um terceiro filme. Não estamos falando de um encerramento épico ou de um retorno triunfal com os personagens originais. O título, mais uma vez mais do que criativo, se torna Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Lançado diretamente em DVD em 2006, pelo menos isso. A direção ela ficou por conta do Sylvian White e o filme resolveu ignorar completamente os eventos dos anteriores. Sim, completamente, isso mesmo. Nem Julie, nem Ray, nem a capa de chuva fedida do Ben Willis. O assassino aqui é mais simbólico do que literal. Porque eles tiraram completamente. E o roteiro tem a ousadia praticamente reinventar a lenda como se fosse uma entidade urbana. Ou seja, transformou em lenda urbana. Sabe? Só que uma lenda urbana do Slenderman do Brejo. Só que com um gancho de carneiro açougueiro botado no braço. Não! Sem sentido. Completo. A trama se passa numa cidade bem genérica e gelada do Colorado. Porque aparentemente não dá pra lembrar do que foi feito no verão passado se você estiver no verão atual. Não dá. Tem que ser no inverno essa caceta. Um novo grupo de adolescentes faz uma pegadinha de mau gosto durante um festival, o que resulta na morte acidental de um amigo. Um ano depois, adivinha só, cartas anônimas, telefonemas sinistros e não é a Samara do chamado. E o novo assassino de capa de chuva começa a aparecer. Sim, é o mesmo modelo de casaco da série original, já que agora ele também é vendido nas lojas de fantasias de Halloween. Os novos personagens são tão carismáticos quanto a torrada queimada. Mas agora, vamos às delícias do cúmulo do absurdo. Primeiro, o roteiro ele é um Frankenstein de clichês mal colado com fita crepe. Segundo, a revelação do assassino não faz o menor sentido e ainda tenta empurrar a goela abaixo uma mitologia aleatória que sugere que o gancho é passado de geração em geração com uma maldição sobrenatural. Fuck! Isso mesmo! O filme tenta criar um universo compartilhado do terror adolescente como se estivesse assistindo um slash verso. E a cereja do bolo é que o orçamento era tão baixo, mas tão baixo, que até as mortes parecem editadas com o Movie Maker. É facada que não sangra, é perseguição em câmera lenta que parece em gravação de segurança de shopping. É um vilão que surge do nada como se tivesse teletransportado entre uma cena e outra. O que fez o filme virar um grande
chacota de todos os fãs da franquia, até mesmo quem não é fã da franquia, mas que gosta dos filmes do gênero, porque foi uma patalhoca. Existe a palavra? Não sei, enfim. Foi um filme tão ruim, mas tão ruim, que pelo menos não saiu nos cinemas. Mas aí você deve estar perguntando, bom, Cass, já que o último filme foi tão ruim, eles pararam por aí. Ah, meu jovem querido, deixa eu te contar que não pararam. Em 2021, com um daqueles fantasmas que aparecem só quando a gente pensa que está tudo bem, a Amazon Prime decide que seria uma ótima ideia ressuscitar a saga. Só que dessa vez não seria em forma de filme, mas em formato de série na TV. Sim, alguém achou que a premissa de jovens sendo perseguidos por um assassino vingativo ainda tinha lenha para queimar. Só que dessa vez não tinha só a lenha. Queimaram o sofá, queimaram a casa, queimaram a memória afetiva do original, até um bode do nada aparece na série. Enfim, a série ela tenta ser moderninha, com adolescentes com problemas existenciais, do que focar no terror slash de verdade. Ela tenta trazer um elenco bem genérico, com todos os estereótipos atualizados. Por exemplo, trazem uma influencer superficial, uma garota alternativa, um crush introspectivo e famoso amigo que claramente vai morrer antes do episódio 3. A ambientação ela é toda naquela estética Tumblr com filtro sépia. Os episódios têm mais DR do que suspense, porque o suspense ele é completamente diluído em tanto mistério desnecessário que você chega a esquecer que está vendo uma série de terror. O assassino? Mais sumido que final. Quando finalmente aparece, o impacto é o mesmo que tropeçar num tapete. Inesperado, mas nada memorável. O público ficou dividido. Alguns elogiaram o esforço em atualizar a fórmula, enquanto a maioria simplesmente decidiu após os primeiros episódios não tancaram. A crítica foi implacável. O mais curioso é que, apesar de todo o investimento, a série ela foi cancelada após a primeira temporada. Ou seja, nem o próprio streaming quis continuar com isso. Ainda assim, ela conseguiu deixar sua marca como aquele spin-off que até quem gosta da franquia tenta esquecer que existe. E mesmo com tudo isso, o nome Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado continua vivo na cultura pop. Seja por um sentimento nostálgico, seja por suas piadas infames, ou por puro masoquismo mesmo, cinematográfico, que a gente odeia admitir que gosta, mas a gente gosta, a saga ainda é lembrada até hoje. Mesmo sem ter tido um vilão marcante ou uma história que também a gente pare e pense, nossa, que história maravilhosa, mas Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ela tem aquele quesinho dos anos 90 que conforta o coração de quem assistiu esse filme inúmeras vezes, porque talvez ela represente perfeitamente os filmes daquela época. Eram filmes de terror adolescente, onde bastava um elenco bonito, um assassino com algum item aleatório, sei lá, qualquer coisa assim. E o título que parece uma ameaça meio passivo-agressiva ali, mas que acabou fazendo bastante sucesso. Mesmo com seus tropeços, furos de roteiro e reviravoltas que mais pareciam apostas bêbadas de roteiristas às 3 da manhã, os filmes ainda conseguiram marcar uma geração. Ou pelo menos o primeiro conseguiu. Não vou falar muito sobre o segundo e o terceiro, somente o terceiro, porque o terceiro... Mas ele traz a coisas memoráveis, como a trilha sonora daquela época, sabe? Que era banhada com rock alternativo, noventista, até Offspring tocava nos filmes, sabe? Traz aqueles figurinos de calças largas e regatas coladas, diálogos exageradamente dramáticos, e tudo isso virou parte do próprio charme da franquia. É aquele tipo de franquia que quando eu voltei para assistir, eu pensei, gente, como é que eu gostava de assistir isso naquela época? E na sequência, eu paro e penso, pô, mas eu me diverti. Pelo menos o primeiro eu me diverti bastante. É porque eu acho que quando a gente para ver esses filmes, a gente não vê eles esperando um thriller psicológico digno de Oscar. Não, você vê esperando gritos, sangue falso, reviravoltas óbvias, grupo de adolescentes mais óbvio ainda, com aquela inevitável sensação de, sabe, eu teria sobrevivido fácil a isso aí. Porque toda a franquia, ela é divertida. Sim, ela é tosca, ela é mal construída, ela é bem datada, com certeza, mas também ela é memorável. Ela é barulhenta da sua forma, ela é exagerada da sua forma, ela tem aquele jeitinho, sabe, daquele terror adolescente que a gente ama odiar e odeia admitir que ama.
E é isso, rapaz. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Se você já assistiu essa franquia, ou se você gosta dela, me fala aqui nos comentários qual é o filme que você mais gostou. Eu, particularmente, o primeiro é o melhor de todos. E pra mim teria sido o único a ser feito. E parece que vai sair um esse ano, hein? Há boatos que vai sair um esse ano, já saiu, não sei. Se tiver saído, eu vou assistir e posso deixar que eu trago uma autópsia pra vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like que ajuda pra caramba. Me segue nas redes sociais, cas.benjamin, para um contato mais direto. Sim, compartilha com todo mundo esse vídeo, ative os sininhos para mais notificações sempre que tiver vídeo novo. E é isso, meu muito obrigado. Um abraço do lugar do mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!